Glória a Deus. Vou tomar o vosso assento. Os varões adoraram ao seu Deus o hino que diz que não seremos vencidos, porque recebemos poder através do nome de Cristo. Glória a Deus. Quantos creem nessa palavra? Amém. Foi promessa do Senhor Jesus, que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, e o versículo de número 49. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É o revestimento de poder. Meus amados, eu quero convidá-los para abrirmos a nossa Bíblia no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Nós queremos agradecer ao Senhor nosso Deus, porque hoje, o último dia do mês de julho, nós estamos encerrando aquele propósito do mês da oração em todo o setor 29. E muito tem nos alegrado as notícias que têm nos chegado de que o Senhor Jesus batizou muitos crentes com o Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Isto é prova que o nosso Jesus, ele é o mesmo. Glória a Deus. Ele não mudou. A palavra do Senhor Deus diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus se aproxima de nós. Os irmãos atrás estão ouvindo? Amém? Ok, porque aqui às vezes está um pouco ruim. Mas nós agradecemos ao Senhor Deus, meus amados, porque quando a igreja ora, o Senhor Deus manifesta o seu poder e a sua. Muitos testemunhos dos irmãos, nossos companheiros, dirigentes de congregação, do que Jesus tem feito e com certeza vai continuar fazendo. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Estaremos lendo a partir do versículo 1 até o versículo de número 8. Que assim nos diz: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a do deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu rosto. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava com pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus.
é um texto bastante conhecido de todos nós, mas o Espírito Santo de Deus colocou esse texto em meu coração para nós estarmos aqui meditando a respeito da renovação espiritual, ou o renovo espiritual. Nós temos falado durante todo o mês de julho sobre o Espírito Santo, e nós estudamos, vimos através da palavra do Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo, ele age na vida do homem, convencendo do pecado. É o Espírito Santo que convence o homem que ele é um pecador e que ele precisa do Senhor Jesus como o seu Salvador. Esse mesmo Espírito Santo, após convencer o homem do pecado, nós vimos na semana passada, que ele passa a habitar dentro do homem, ele passa a habitar dentro desta nova criatura. E esse mesmo Espírito, ele vai trabalhando na vida deste homem. Jesus disse: olha, vou pedir ao Pai que ele nos envie outro Consolador, e este Consolador, ele ficará convosco para sempre, mas ele vai ensinar, ele vai guiar, ele vai fazer lembrar, ele vai estar convosco todos os dias, para que vocês possam ser vencedores. E é o Espírito Santo que na minha vida, na sua vida, na vida do crente, na vida daquele que crê em Jesus como seu Salvador, ele vai ali moldando e vai produzindo na vida do crente o fruto do Espírito. Aquela nova criatura. Agora, ele ficou mais forte, né? É o poder do alto. Essa nova criatura agora, ela tem em sua vida o fruto do Espírito Santo. E a Bíblia diz que é o mesmo Espírito que nesta vida ele dá os dons espirituais, dá para o homem ali um poder maior, que são os dons espirituais. E o mesmo Espírito, a Bíblia diz, que intercede por nós diante do trono da graça do Senhor nosso Deus. Na semana passada nós vemos que a Bíblia diz que o Espírito e a esposa estão clamando pela volta do esposo, estão dizendo: Maranata, ora vem, Senhor. Mas uma das ações do Espírito Santo na vida do crente é o renovo espiritual. Abra sua Bíblia comigo. Na carta que o apóstolo São Paulo escreveu a Tito, no capítulo de número 3, aliás, na carta de Tito, dentro de breve nós estaremos estudando também na escola bíblica dominical, pois estamos estudando a carta de Timóteo, e em seguida será a Tito. Epístola de Paulo a Tito, no capítulo de número 3, no versículo de número 5, nós encontramos aqui a renovação através do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada nos diz assim, Tito 3 e 5: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Renovação do Espírito Santo. Renovação do Espírito Santo. Uma das ações do Espírito Santo na vida do crente é renovar. E o que é renovar? Renovar é tornar como novo. Renovar é tornar como no início. É fazer como era no princípio. Renovar é revigorar, trazer novas forças, trazer novo vigor. Renovar, assim para nós entendermos, é recomeçar. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz na vida do crente. Quando o crente está ficando tanto quanto que acomodado. Quando o crente
está ficando um tanto quanto indiferente. Quando ele entra na igreja e não dobra os seus joelhos para orar. Quando no momento da adoração o crente não abre a sua boca para adorar o nome do Senhor Deus, não entoa nenhum hino. Quando ele está na igreja e tem a manifestação da glória do Senhor Deus, e ele não diz nenhum gló, ele não diz nenhum alê, como diz o meu irmão Rodinei, ele está precisando da ação do Espírito Santo. Está precisando da ação do Espírito Santo. Porque a minha Bíblia diz assim, e os varões cantaram a respeito do dia de Pentecostes. No dia do Pentecostes, quando foi derramado o Espírito Santo, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e todos começaram a falar em outras línguas. O crente renovado, o crente cheio do Espírito Santo, ele adora o Senhor nosso Deus. Ele glorifica ao Senhor nosso Deus, como adoraram as nossas irmãs aqui dizendo, adorador. Ele não consegue ficar com a sua boca fechada quando está na presença do Senhor nosso Deus. É a renovação espiritual. E nós lemos um texto aqui, meus amados, que fala do irmão Elias, texto bastante conhecido. Elias, ele estava vivendo uma crise. Aliás, essa palavra crise está na moda, né? Essa palavra crise está na moda. E o que é uma crise? É o que está acontecendo no mundo e no país. A crise é um momento de dificuldade. A crise é um período de prova. A vida espiritual, a crise é quando o crente é levado para o deserto. É quando o crente é levado para o vale. É quando o crente está passando por uma provação espiritual. Esse som hoje está aqui. Glória a Deus. Vou falar com os dois, quem sabe. Mas Elias, que era um gigante espiritual, a Bíblia relata de Elias como sendo um crente que passou por diversas provações. A Bíblia relata que uma certa feita, nosso irmão Elias, ele estava diante de 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera, e do outro lado somente Elias, só ele. Mas a Bíblia diz que naquele momento o nosso irmão Elias, ele estava cheio de poder, ele estava cheio de graça, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E os varões cantaram aqui, não seremos vencidos. E o crente cheio do Espírito Santo, ele não é vencido pelo inimigo. Não importa quantos estejam do outro lado, eram 850 e do lado de cá só Elias. Mas com Elias está Deus Todo-Poderoso, aquele que detém em suas mãos todo o poder nos céus e na terra, estava com Elias. E Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Elias, irmãos, nessa passagem ele estava tão cheio de poder, ele estava tão confiante em Deus, que a Bíblia diz que ele zombava dos profetas de Baal, zombava dos profetas de Azera. Mas a palavra do Senhor Deus diz que no momento em que Elias adorou a Deus, e a Bíblia diz, meus amados, que Elias fez uma oração, e não foi uma oração muito grande, não foi, Elias não precisou fazer uma campanha de oração de 21 dias, não. Elias não precisou fazer campanha de oração de 7 dias, não. Elias vivia em oração. O crente que vive em oração, ele não precisa fazer campanha, não. A vida dele é uma constante campanha. A Bíblia diz, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, se não me falha a memória. Lucas capítulo 18, no primeiro versículo, o Senhor Jesus disse o dever de orar sempre e não desvanecer. O crente tem um dever de orar sempre. Então Elias era desse crente que estava orando sempre. Ele estava sempre pronto para a batalha. Ele estava sempre pronto para enfrentar o inimigo.
E a Bíblia diz que Elias fez uma oração, irmão. E que oração pequena. A oração de Elias falou: Senhor Deus, para que esse povo saiba que tu és Deus e que eu sou teu servo, manda fogo do céu. A Bíblia diz que Elias fechou a boca, Deus mandou fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu a água, consumiu a pedra. É só poder do alto que faz isso. É fogo que vem do alto, é que consome. Este era Elias, o gigante espiritual. Quando ficou 3 anos e 6 meses sem chover, porque Elias havia dito para o rei: rei, não vai chover. 3 anos e 6 meses sem chover. Aí ele disse: rei, agora vai chover. O senhor vai, se prepara aí, porque vai chover. O texto diz que o rei foi comer, mas Elias foi orar. Elias foi orar. Meu querido irmão, a Bíblia diz que Elias subiu para orar e disse para o moço: olha, você vai lá olhar. E o moço foi e voltou e disse: meu senhor, não vem nada, o céu está azul. Ele disse: olha, vai e volta. E na 7ª vez o moço voltou com as boas novas: meu senhor, olha, eu vejo uma nuvem, é uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Elias disse: Deus já respondeu a minha oração. Deus já respondeu a minha oração. A Bíblia diz que aquela nuvem, ela se enegreceu todo o céu e Deus mandou uma abundante chuva. Meu querido irmão, o segredo na vida do cristão, o segredo na vida do crente é a oração. É a oração. Satanás tem medo do crente que ora. Eu vou repetir porque alguns não entenderam. Satanás, o inimigo de nossas almas, ele tem medo do crente que ora. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor Deus diz assim, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu estava conversando com os meus companheiros da escola bíblica dominical um dia desse, meu irmão. Josué, através da oração, fez o universo parar. O universo parou por causa da oração de um homem. Moisés conversou com Deus, o Senhor Deus de Moisés: pega a tua vara e lança no mar. Por causa da oração de Moisés, o mar se abriu. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Satanás tem medo do crente que ora. Portanto, meu querido irmão, diante da crise, não se abale, coloque o joelho no chão. Quando vier o problema, vier a luta, vier a prova, lembre-se sempre: crente que ora é crente vencedor. Dia desse, na escola bíblica dominical, eu achei interessante, o comentarista disse ali, na verdade prática, que a oração é conversar com o Senhor nosso Deus. E eu comentei com os meus companheiros: então quem ora muito, conversa muito com Deus. Quem ora pouco, conversa pouco com Deus. Agora, quem não ora, irmão, começa a conversar com Deus. 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 Tem um hino aí que diz que de madrugada a fila é menor. Ainda mais nesse inverno, né? A fila é menor ainda. Mas vai na madrugada conversar com o teu melhor amigo, aquele que pode todas as coisas. E Elias, amado, era esse gigante espiritual. Então nós conhecemos. Elias, amado, ele foi cuidado pelos corvos. O corvo trazia pão e carne para Elias de manhã e à noite. Deus cuidando. E quando faltou a água do ribeiro, aí o seu negócio vai ser cuidado por uma viúva. E a Bíblia diz que enquanto não choveu, não acabou o azeite da botija e nem a farinha da panela, porque Elias estava sendo cuidado pelo Senhor. Mas o que acontece com Elias no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis? Elias, meus amados, a Bíblia diz ali que chegou uma mensagem para ele: os mensageiros de Jezabel. E ainda tem mensageiro de Jezabel por aí, viu? Nossa. E só bastou da mensagem. Quando Elias recebeu aquela mensagem, a Bíblia diz que Elias se abateu. Elias se abateu.
Diz aqui que, o versículo diz que vendo ele, se levantou e foi para Berseba e ali se apartou do seu poço. Começou a se isolar. Meu irmão, companheiro, cuidado. O crente começou a se isolar é porque ele está entrando em crise. Companheiro que começa a se isolar é porque está entrando em crise. E é visível. Você olha no rosto dele, ele não olha mais nos seus olhos. Não olha, não tem como olhar. Ele começa a se isolar. Sabe o que é isso, irmão? É o abatimento espiritual. É o esfriamento espiritual que está entrando na vida do crente. Ele começa a se isolar. Já não vem mais no culto de ensino, já não vem mais na escola bíblica dominical, não vem mais nos ensaios, não vem. E sempre tem um motivo, e sempre tem uma desculpa. Mas não era assim no começo. Não era assim no princípio. Sabe o que é isso? É sintoma. É sintoma de que alguma coisa não anda bem. E foi o que aconteceu com Elias. Se separou, se isolou. Meu querido irmão, a Bíblia diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A palavra do Senhor Deus diz assim: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. A palavra do Senhor Deus diz que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. A palavra do Senhor diz que nós temos que se alegrar com os que se alegram, mas nós temos também que chorar com os que choram. E Elias, amados, começou a entrar ali num declínio da sua vida espiritual. Se isolou, abandonou o seu companheiro. Olha Deus falando para cá para trás, viu? Está falando para cá para trás. Abandonou o seu companheiro. Elias fez isso. E a Bíblia diz que se isso não bastasse, Elias, por iniciativa própria, foi para o deserto. Não foi Deus que o levou para o deserto. Não foi o Espírito Santo de Deus que o levou para o deserto. Elias foi para o deserto por iniciativa própria. E quando o crente começa a declinar na vida espiritual, a segunda coisa que ele faz é ir para o deserto. Vai para o deserto. Lá no deserto o sol é forte, a noite é fria, no deserto não tem água, no deserto não tem companhia, no deserto ali tem os animais, tem escorpião, tem cobra, no deserto tem serpente. E foi para lá que o crente Elias foi. E a Bíblia diz que se isso não bastasse, Elias foi para o deserto e se assentou. Parou no deserto. Meu querido irmão, nós não podemos parar na caminhada. Nós não podemos parar nessa caminhada. Nós estamos caminhando para Nova Jerusalém. Estamos caminhando para Sião Celestial. Não importa se está no deserto. Quem para no deserto vai morrer no deserto. Mas quando o irmão entrar no deserto, caminhe mais rápido para sair do deserto mais rápido. Caminhe mais rápido para sair do deserto mais rápido. Não pare no deserto, não. Elias, a Bíblia diz que ele se assentou no deserto. Estava tão desanimado que a Bíblia diz que ele pediu até a morte. Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor que os meus outros irmãos. Eu estou só. Mas foi ele que procurou ficar só. Foi ele que abandonou o companheiro. Foi ele que foi para o deserto. Ele pensava que estava só. E o desânimo foi tão grande que depois de assentar, ele deitou. Amém. Um homem deitado não produz nada. O Espírito Santo mandou repetir. Um homem deitado não produz nada. Aquele gigante espiritual que sozinho havia enfrentado 850 profetas ou falsos profetas, agora está deitado sozinho no deserto. E se isso não bastasse, irmão, deitado
veio o sono, dormiu. Outrora, um gigante espiritual, que falava, não vai chover, e Deus fechava o céu e não chovia. Que falava, agora vai chover, orava e Deus mandava chuva. Que dizia, olha, eu vou orar e Deus vai mandar fogo do céu, Deus mandava fogo do céu. Agora está no deserto, deitado, dormindo. Mas Deus tinha plano na vida de Elias. Deus não deixa o crente no deserto, não. Mesmo quando o crente vai para o deserto por iniciativa própria, Deus é um socorro bem presente. Nós lemos aqui, e a Bíblia diz ao Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Elias pensava que estava só naquele deserto, mas Deus estava acompanhando Elias naquele deserto. Mesmo Elias tendo ido para o deserto por iniciativa própria, Deus tinha um projeto na vida de Elias. Deus falou com Elias, você não pode morrer nesse deserto. Deus agora entra com providência. Deus entra com o seu trabalhar. Deus entra com a sua mão forte e poderosa. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, meu querido irmão. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Se Elias, ao invés de ter ido para o deserto, tivesse chamado o seu moço e vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a presença de Deus, o Deus que deu vitória para Elias, ele também continuaria dando vitória para Elias. Elias está dormindo. Aí Deus diz, não, eu tenho um projeto com Elias. Mandou um anjo. A Bíblia diz que mandou um anjo, e hoje foi interessante, irmão. O versículo de número 5 de 1 Reis 19 diz que o anjo o tocou e lhe disse, levanta, come. E Elias, diz o texto que ele acordou, né? Porque ele olhou, ele acordou, ele viu ali a sua cabeceira, um pão cozido sobre a brasa, ele viu ali uma botija de água. A Bíblia diz que ele comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Mas o texto diz, meus amados, que o anjo do Senhor veio de novo. Deus não desistiu de Elias. O desânimo era grande, mas Deus tinha um projeto na vida de Elias. Deus não desistiu de Elias. O anjo tornou segunda vez e disse, o tocou e disse, levanta e come. E eu fiquei pensando em meu coração, será que agora o anjo trouxe outra comida? Sabe que ele trouxe outra comida? Não, a Bíblia diz que ele trouxe pão, e a comida era a mesma. A comida era a mesma, e a palavra foi a mesma, levanta e come. Meus irmãos, nós temos que estar atentos à voz do Senhor nosso Deus. E desde o começo da semana que esse texto está no meu coração, e tem uma palavra que está no meu coração, uma palavra: levanta-te. 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 Elias, irmão, estava prostrado. Elias estava desanimado. Elias estava abatido. Elias estava deitado dormindo. Mas a ordem divina foi: levanta e come. Levanta e come. O inimigo, ele quer te ver prostrado. O inimigo quer te ver desanimado. O inimigo quer te ver no chão. O inimigo não quer te ver animado. O inimigo, se possível, quer te ver deitado. O inimigo, se possível, quer te ver dormindo. O inimigo, ele quer te matar. Jesus disse que ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas esteja atenta à voz do Espírito Santo de Deus. Essa noite, o Espírito Santo de Deus fala: levanta e come. Levanta e come.
o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. A ordem, irmão, divina foi para levantar e comer. O anjo veio, tocou e disse: levanta e come. Mas a primeira vez, o texto diz que ele comeu e bebeu, mas não diz que ele se levantou. Ao segredo da vitória. Deus quer te ver de pé. Deus quer te ver de pé. O inimigo quer te ver prostrado, derrotado, abatido, se possível no chão. Mas essa noite o Senhor está dizendo: levanta-te, levanta-te. A providência divina já chegou. O pão e a água já chegou. E quem não se levantar vai comer, vai beber e vai continuar deitado. O segredo está aí, irmão. Aí está o segredo na vida do crente. Tem crente que entra na igreja, vem para o culto, ouve a palavra, ele come e bebe, mas não se levanta. Ele continua deitado, ele continua prostrado, ele continua no chão. Por quê? Porque não está atento à voz do Espírito Santo de Deus. A tua vitória está numa atitude tua. A tua vitória está numa atitude tua. Deus já fez a parte dele. Deus mandou o pão, Deus mandou a água, Deus mandou o alimento, mas precisa mudar de atitude, precisa mudar de posição. A atitude é tua. O alimento chegou, o socorro chegou, mas só sai de pé quem se levanta. Só é vitorioso quem se levanta. Só sai do deserto quem se levanta. Aleluia! Só chega até a presença de Deus quem se levanta. Aleluia! Forte esse negócio. Levanta-te, 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 levanta-te. A palavra é levanta-te. É o inimigo que quer te ver prostrado, é o inimigo que quer te ver no chão, é o inimigo que quer te ver derrotado. Mas a ordem divina é: levanta e come. Primeiro tem que levantar. Primeiro tem que levantar. Quem come na mesma posição, continua na mesma posição. Interessante, irmãos. E o Espírito Santo de Deus ficou falando comigo essa semana. Porque Elias comeu pão da brasa, a água da botija que o anjo trouxe. Era comida do céu, mas continuou na mesma posição. Por quê? Porque não saiu da condição. Continuou deitado, continuou errado, continuou no erro, continuou na falha, continuou servo de Satanás. Satanás derrubou e disse: vai ficar aí. Queria que Elias morresse lá no deserto. Vai dizer: olha aí, olha o profeta de Deus, morreu a mim lá no deserto. Cadê o Deus que cuidou dele? Por que não mandou couro? Deus está mandando o pão do céu. Deus está mandando água.